E aqui mais um aprendizado para o dia. Quem acompanhou aí ou quem viu os dois últimos vídeos viu os erros que vão acontecendo ao longo do processo de montagem do seu fluxo. E a gente viu que não devemos nos desesperar, porque tudo tem solução. E aqui o aprendizado o detalhe faz toda a diferença. A gente viu que na hora que eu rodei o fluxo, a minha variável de fluxo, o F, unidade da federação, não estava funcionando. Porque, analisando aqui, é, quando vem o resultado, o IBGE vem com o I maiúsculo e eu coloquei aqui o I minúsculo. Então ele não vai achar mesmo não. Então vamos colocar aqui o I maiúsculo e aí na hora que o fluxo rodar de novo, para a gente fazer essa última conferência dessa parte aqui, você vai ver que o I estava maiúsculo e o, a variável vai ter um valor assim que o fluxo rodar. Então é isso. Toda vez que tiver um erro na sua execução, que não necessariamente é um erro do automate, mas é um erro de lógica, é um erro de configuração, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Nem sempre ele vai te dar uma mensagem explicando o que é, porque se não for um erro de automate, é um erro de lógica, é você que tem que achar. Ele já abriu ali o site do Busca CEP. A gente já viu como que isso funciona. Agora ele vai clicar ali no Informe o CEP, digitar devagarinho. Lá no final, quando o fluxo estiver funcionando todo, a gente pode aumentar essa velocidade ali do envio de teclas. Por enquanto eu não vejo necessidade porque a gente tá testando o nosso robô. Alt Tab aqui eu vejo que o meu fluxo já rodou e agora daqui eu já bati o olho e vi que o F funcionou. Então eu fiz a pesquisa, o CEP apareceu e eu coloco ali o bairro que é Centro, DDD 31, nós estamos falando de Belo Horizonte, o código do IBGE é aquele 3106200, Avenida Amazonas, o FMG. Show de bola. Então, primeira parte do meu fluxo está feita, que é fazer a consulta de um CEP. Agora a gente vai fazer a consulta para mais de um CEP. Mas tem uma situação aqui que a gente não fez a previsão, que é, por exemplo, eu fazer a consulta de um CEP que não existe. Então vamos pensar aqui, será que esse 30181, estou tentando pensar num CEP aqui que não existe, ó. Vamos ver o que ele vai dar. Nenhum endereço ou CEP encontrado. Era exatamente isso que eu queria. Então, eu vou perguntar, né? A gente começa aqui a buscar estrutura condicional, ou seja, eu não vou executar aquelas ações de cortar se o meu fluxo der essa mensagem, porque não faz sentido, né? Eu não tenho um resultado aqui, então como que eu vou seguir com aquelas ações? Isso é uma estrutura condicional, né? Se determinada acontecer, eu faço isso. Se determinada coisa acontecer, eu faço aquilo. Eu tenho uma ação para isso. Vamos botar aqui o if, que é esse se. O if é o se em inglês. Então tem um if aqui, ó, que fala o seguinte. Não, ele não apareceu aqui, porque é um if das ações do navegador. Quer ver? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui na automação do navegador. Aqui, ó. Ah, agora aqui ele não traduziu, né? Então, se a página da web contiver. Então eu vou clicar e arrastar aqui para cima, ó, depois do envio de teclas, porque isso vai acontecer antes de eu fazer os cortes. Então, se a página da web contiver o texto
variáveis não, nenhum endereço ou CEP encontrado eu vou realizar determinada ação, que não vai ser cortar. Qual ação que eu vou criar? Eu vou criar aqui, ó, uma variável de fluxo. Variável aqui, ó, definir variável. Ó, escrevi variável errado. Variável. Ah, porque o meu teclado tá em inglês, eu sempre esqueço de mudar ele quando eu religo a máquina. Variável. Ó. Então eu vou definir uma variável aqui dentro e eu vou chamar de resultado. Resultado consulta. E aí vou colocar CEP não encontrado. Beleza. O que a gente pode fazer aqui para... Eu vou mudar aqui, ó, para testar, né? A gente vai mudar, vou voltar aqui vou pegar esse CEP que não existe e vou atualizar ele aqui, ó, no meu envio de teclas. E aí, para esse novo fluxo, vocês vão ver, aí só tem que tomar cuidado que aqui é bem pequenininho, não posso apagar ali as chaves do Enter, que é colocado como esse return. Vocês vão ver o seguinte, como esse CEP não existe, ele vai entrar só aqui e não vai realizar essas ações de baixo, porque esse desvio, né, essa condição que eu criei aqui no meu fluxo. Então, se a página da web tiver isso aqui, ele só cria essa variável para mim. Aqui eu vou pedir um aguardar, então eu vou copiar esse aguardar aqui, copiar ele aqui em cima, ó, para a gente aguardar também, para garantir que a página vai ser carregada. Salvo. E executo para ver se tudo vai funcionar. Então agora ele não pode buscar IBGE, localidade e tudo mais, porque eu acrescentei ali uma estrutura condicional pedindo para que ele veja se existe alguma coisa na tela, que é essa mensagem de erro de CEP não encontrado, né? Vamos deixar ele fazer o trabalho, lembrando sempre que quando ele estiver executando, não mexa no teclado e no mouse, porque senão você compete com ele. Eu deixei ele mais lento assim para a gente conseguir ir testando, né? Vendo o funcionamento. Olha, ele está carregando. Buscou ali a informação que eu queria, era o comportamento que eu queria. Vou voltar lá no Automate, ele me deu um erro. Ó. Ah, por quê? Elemento not found. Ok, perfeito, porque eu coloquei uma coisa que eu deveria... vou fechar aqui esse erro, que é o seguinte. Else. Que eu esqueci de explicar, né? Então assim, ó, se aquela mensagem aparecer, significa que eu não vou buscar, eu não vou ter um resultado, né? Mas e se ele não acontecer? Porque do jeito que eu tô colocando aqui, o fluxo ele é executado de cima para baixo. Então ele vai continuar executando todas aquelas ações, a menos que eu coloque essa explicação do else, né? Então, se o fluxo entra aqui, ele só preenche a variável do resultado da consulta, senão ele aí sim deveria executar todas elas. Até é bom que eu ensino isso aqui, ó. Cliquei na primeira, Shift,
Cliquei na segunda, ele seleciona tudo, dá para ver que ele está cinza. Eu vou clicar aqui na primeira, ó, e arrastar tudo aqui para cima, porque aí eu vou colocar tudo num lugar só para que essa estrutura condicional funcione. Se tiver o texto, eu só defino ali a minha variável, que é o resultado da consulta falando que o CEP não foi encontrado. Se não, ele busca todas as informações que eu preciso. Eu salvo aqui. E aqui a gente pode fazer também, ó, vou copiar essa definição de variável, Ctrl C, Ctrl V, porque eu quero colocar lá embaixo, nesse resultado, que o CEP foi encontrado. Então eu vou arrastar ele aqui como última ação do meu se não, falando que o resultado da minha consulta foi CEP encontrado. E aí vocês vão entender aonde que eu vou usar essa variável quando a gente estiver preenchendo a nossa planilha de Excel, que vai rodar esse fluxo diversas vezes. Não se esqueçam de salvar. Se a máquina desliga, o seu fluxo não será perdido. Você consegue abrir esse fluxo se você logar com o mesmo usuário em outra máquina. Não compita com o robô, não mexa no mouse, não mexa no teclado enquanto ele estiver rodando. Vai dar vontade de fazer isso, mas não faça, tá? Vamos mais uma vez ver o nosso robô rodar aqui, agora também com uma estrutura condicional. Se o CEP existir, ele faz uma coisa, se o CEP não existir, ele faz outra coisa. Então a gente acabou que já viu o que são as ações, o que são variáveis de entrada e de fluxo, e agora estrutura condicional. Ó, nenhum endereço ou CEP encontrado. Se eu voltar aqui no Alt Tab, significa que nenhuma daquelas variáveis foi preenchida, apenas a variável de resultado apareceu. Nós vamos finalizar esse vídeo por aqui, só para ficar mais fácil de entender o loop, porque o loop é um pouquinho maior, mas aqui nesse vídeo a gente conclui então essa primeira abordagem de estruturas condicionais. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, todos os conceitos que nós estamos colocando aqui vão ficar disponíveis em um post do nosso blog meadapt.com, inclusive o código deste robô lá no final. Então, se você está acompanhando esses vídeos, o código desse robô que você vai poder utilizar vai ficar disponível aqui no nosso blog. Ainda não publiquei, assim que eu gravar todos os vídeos, a gente publica isso. Não deixe de conferir. Até o próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom.